Oi galerinha, bem-vindos a mais uma EBD Online. E hoje eu vou contar a história de Moisés, o escolhido. Como Moisés foi chamado por Deus. Você lembra da história de Moisés, o bebezinho? Que estava no cestinho e a mãe dele colocou ele no rio e ele foi pelo rio abaixo. E quem pegou ele? A princesa. A princesa do Egito, a filha de Faraó, pegou Moisés, adotou ele como filho, deu as melhores roupas, melhores comida, os melhores professores para ele. Moisés viveu como um príncipe no palácio, um filho adotivo, mas era um príncipe. E detalhe, ele foi cuidado pela própria mãe que foi babá. Lembra que a irmã dele, Miriam, foi seguindo ali o rio, olhando onde aquele cesto ia parar. E o cesto parou na mão da princesa e ela se ofereceu, né, ali para procurar uma babá. E ela procurou a mãe, né, para poder dar os cuidados e tudo mais. Bom, Moisés, ele cresceu com a mãe dele e a mãe dele ensinava ali a como ser um cristão, ela ensinava as doutrinas, né, da igreja. E Moisés aprendeu aquilo, mas passou um tempo, ele não precisava mais de babá, né? Então o que aconteceu? Ele começou a viver como egípcio, porque ele era filho de uma egípcia, né? Ele era filho adotivo. E ele começou a viver como um egípcio e aprender toda a cultura pagã, aprender toda a cultura dos egípcios. E o que os egípcios faziam naquela época? Eles escravizavam os hebreus. Eles escravizavam, eles adoravam imagens, adoravam outras coisas, outros deuses, né? Mas Moisés tinha aquilo enraizado dos hebreus, que existia um Deus só e tudo mais. E ele não achava certo, ele tinha um carinho pelos hebreus, até porque a mãe dele cuidou dele ali, né, como babá, mas cuidou e ele tinha esse carinho pelos hebreus. Um certo dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, batendo assim, chicoteando, porque os hebreus eram escravos, né? E os escravos, há muito tempo atrás, eles apanhavam muito, sofriam muito. E ali o egípcio surrando o hebreu, o egípcio ali, e Moisés, ele se revoltou com aquilo, ele ficou tão bravo, ele ficou tão irado com aquilo, que ele matou o egípcio, ele matou a pessoa que estava batendo. Olha a raiva que ele tinha ali, ele ficou tão bravo, e ele teve que fugir, ele teve que fugir da terra dele ali, do Egito, porque para os egípcios não poderiam matar outros egípcios, sabe? E ele ficou ali tendo que fugir, e ele foi morar numa terra muito distante, e ele ficou como pastor de ovelhas. Aí eu trouxe aqui os algodões, que a gente vai imaginar, me ajuda aí, que são as ovelhinhas que Moisés estava cuidando naquela época. Eu tava lá cuidando. Vou ver se eu coloco aqui, dá pra vocês verem, não vai dar. Aí ele tava cuidando lá das ovelhinhas dele, muitas ovelhas. Ele teve que passar um tempo lá, né? Ele ficou lá cuidando, olha as ovelhas se multiplicando, gente, olha quantas ovelhas a gente tem aqui. E Moisés lá cuidando dessas ovelhas e tal. E uma coisa chamou a atenção dele, um arbusto, sabe? Aquele montinho de árvore, assim, bem pequenininho, assim, mas tem muita folha. Aquele arbusto começou a pegar fogo. Aquele arbusto começou a pegar fogo, só que não queimava. Não queimava, né? Então, o que Moisés fez? Deixou as ovelhinhas ali de lado, né? E foi ver aquele arbusto pegando fogo ali. Pegando fogo. E nada acontecia, não queimava o arbusto e aquele fogo queimando. Então Moisés, super curioso para ver o que estava acontecendo ali, chegou mais perto e ficou ali admirando-se, o que será que está acontecendo? E uma voz, Moisés ouviu uma voz assim: Moisés, Moisés. De quem você acha que era essa voz? Essa voz era de Deus. Deus estava chamando Moisés e ele chamou pelo nome.
Moisés, Moisés. Moisés não teve medo, Moisés não teve dúvida que aquilo era um milagre, né? O fogo pegando e não tinha nada queimando. Você consegue imaginar alguma coisa pegando fogo e não queimar? E nada acontecer, não cozinhou, não mudou nada, não teve nada diferente. O fogo só estava ali e a planta continuava ali, o arbusto continuava ali e o fogo queimando. E ele ouviu aquela voz, ele não teve dúvida do milagre, que era Deus falando com ele, e ele disse: eis-me aqui. E então Deus falou para Moisés, ali, tudo aqui no arbusto, hein, gente? Vamos continuar aqui, observando o arbusto queimando, Moisés ali, Deus falando com ele. E então Deus disse que ele ouviu o clamor do povo hebreu que estava ali no Egito sofrendo muito. Ele ouviu e decidiu ajudar, decidiu libertar aquele povo. E ele chamou Moisés para fazer essa libertação ali, né? Ajudar o povo a se libertar do Egito, daquele sofrimento, daquele trabalho pesado. Deus escolheu Moisés. E Moisés falou: quem sou eu para isso? Eu tô sendo fugitiva do Egito, eu vou voltar lá, não vai dar certo. Eu fiz coisa errada, matei um cara, não vou conseguir. Quem sou eu? Eu sou filho adotado, nem príncipe de verdade ele era, né? Então, mas Deus escolheu Moisés, que se achava ali, que não tinha talento para isso, que não tinha autoridade para isso. E Deus escolheu Moisés e falou: eu estarei com você, eu não vou te abandonar e você vai ajudar o meu povo, porque apesar de tudo, apesar dele ser adotado e tudo mais, ele ainda era hebreu, ele ainda tinha sangue de hebreu, né? Então Deus ia ajudar o povo e queria que fosse um hebreu que ajudasse o povo hebreu. E Moisés, mesmo assustado, ele aceitou ajudar esse povo. E eu queria que você acompanhasse a história pra gente contar um pouquinho mais sobre Moisés e como foi que aconteceu para esse povo ser libertado. Mas eu quero dizer que muitas vezes Deus nos chama para cumprir algo. Lembra da história de José? Que José foi chamado para ser governador do Egito, mas lá quando ele teve o sonho das estrelas, lá atrás, lá na sua adolescência, ele não entendia aquilo. E os irmãos falavam assim: nossa, subiu pra sua cabeça, né? Ó, só porque você é o preferido do papai. Você lembra dessa história? E muitas vezes nós somos chamados para algo e nós não conseguimos ver o futuro, nós não conseguimos, né? Imaginar como que a gente vai chegar até lá. E eu quero te dizer que Deus está com você. Deus está com você que está assistindo. Deus está com você. E se você está assistindo isso, Ele queria te dizer isso. Que aquilo que Ele te escolheu para você ser, aquilo que Ele te escolheu para você fazer, Ele vai estar com você e vai te dar ferramentas, vai te ajudar a um propósito maior, vai te ajudar a concluir aquilo, vai te ajudar a finalizar, sabe? Então que você não tenha dúvida. Eu sei que muitas vezes a gente fica inseguro, a gente fica com medo, a gente fica sem saber como fazer, um pouco atrapalhado assim, mas Deus não te abandonou, Deus não me abandonou, Ele tá com a gente, Ele esteve com José, Ele esteve com Moisés. E nós vamos conseguir. E o nosso propósito maior é ajudar outras pessoas a serem libertas. Então, mesmo que isso seja assustador, mesmo que você fique ali, ó, Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai estar contigo. Vamos orar para isso? Vamos orar para que o nosso coração esteja seguro, que os nossos planos serão cumpridos, porque Deus não vai nos abandonar? Vamos! Então vamos aí em casa, feche seu olhinho, escuta aqui a Gabi falando com você, escuta Deus falando no seu coração, Espírito Santo. Senhor Jesus,
Nós te agradecemos, Pai, por mais uma aula. Nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu como presente. Pai, obrigada por nos ensinar que o nosso coração venha estar seguro, Pai, seguro em Ti. Que as Suas palavras venham ser de afirmação para nós. Que as Suas palavras venham nos manter nos Teus caminhos, Pai. Obrigada por nos ensinar a Tua palavra. Obrigada por nos ensinar que nós não estamos sozinhos, Pai. Obrigada por confiar em nós projetos grandes. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não vai nos abandonar e mesmo que o medo venha, o nosso coração está seguro em Ti e nós vamos conseguir vencer. Jesus, nós adoramos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Dê uma boa semana a cada criança, a cada pessoa que está assistindo e não nos deixe sentir sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, uma boa semana. Não esquece do culto hoje à noite. Vai estar aqui embaixo o link às 18 horas. Um beijo, uma boa semana, galera.